Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas voltando então ao nosso capítulo, então o Senhor deixou muito claro que não devemos andar ansiosos e cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que nós vamos comer, pelo que vamos beber, nem quanto ao nosso corpo, pelo que nós vamos vestir, porque a vida é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Uma pessoa que se importa com o seu próprio corpo, com a sua própria roupa, com a sua vida aqui, ela certamente não vai deixar tempo livre para se importar com o Senhor, porque ela vai dar tamanha importância a si mesmo, que não vai deixar nenhum espaço para dar importância ao Senhor. É a ocupação, então, consigo mesmo que o Senhor está falando aqui. Porque se resume nisso, né? Cuidadoso quanto à vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao vosso corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, essa pessoa vai chegar no fim da vida, com o que ela gastou tempo, com o que ela se ocupou, qual foi a coisa mais importante que ela teve a vida inteira? Foi a sua roupa? Foi o seu carro? Foi o seu status? O seu emprego? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Muitos idolatram de tal maneira o emprego que quando perdem o emprego ficam desesperados. Ficam desesperados. Eu me lembro trabalhando como consultor, também palestrante, tendo livros, inclusive na área de carreira, né? Eu recebia muito pedido de conselhos, né, de aconselhamento, tal, de carreira, tal. Mas um me deixou tão abalado assim, era do presidente de um dos maiores bancos do Brasil, que tinha perdido o emprego, tinha sido demitido. E ele escreveu para mim que ele queria uma consultoria, né, de carreira, eu acabei indicando um amigo que fazia isso, né? Mas porque tem até esse amigo é de uma empresa de São Paulo que cuida de executivos demitidos. Porque quando um grande presidente, diretor de uma grande empresa brasileira ou multinacional é demitido, existe todo um perigo, né, dele levar junto muita informação sigilosa. Então, essa empresa desse amigo meu de São Paulo, ela é contratada pela empresa que demitiu o executivo, né, para cuidar dele. Então, no dia da demissão dele, vai uma limusine lá com um motorista, com um chofer, e vai um outro motorista para levar o carro dele, para não deixar ele voltar dirigindo para casa. Eles dão cursos depois, eles fazem uma série de coisas para tentar recolocar o sujeito no mercado, né? E dão toda uma assistência. Fica um ano, inclusive a empresa que demitiu fica pagando essa empresa para servir de babá do executivo demitido. Isso chama-se... puxa, esqueci, tem um nome no mundo corporativo que eu já esqueci até o que é. E aí esse executivo me ligou, né? Mário, eu precisava de um aconselhamento, de uma consultoria, né, de um coaching aí, alguma coisa. E ele contou a história dele. Ele tinha sido presidente de um grande banco. Eu nem me lembro agora o banco, mas se lembrasse ele não ia falar, né? Ele tinha sido presidente de um grande banco e foi demitido. E ele falava: Mário, eu tinha um avião pronto para eu viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, toda hora que eu precisasse. Eu era sócio dos principais clubes aqui de São Paulo, né, de clubes de campo e tudo mais, de golfe, e só ficava nos melhores hotéis. Então tinha uma vida nababesca, tinha uma vida de rei. E de repente acabou tudo. Os amigos sumiram. Como somem realmente os amigos, porque não era amigo do dinheiro, só da posição, né? Então, de repente, ele se viu, ele já tinha uma certa idade, ele não conseguia se recolocar no mercado com a idade dele, porque as empresas procuravam pessoas mais jovens,
Eu fiquei realmente triste. Eu pensei, puxa, imagina um cara desse acostumou com o bem bom, com ser paparicado de todo lado, e de repente ele puxa um tapete. Ele ia ter que tirar os filhos da escola, porque estavam nas melhores escolas os filhos dele, né? Então ele ia ter que tirar os filhos da escola, ia ter que mudar completamente. Então tudo isso mostra que as coisas aqui não são permanentes, não são duradouras. Quem já conhece alguém que foi à falência e viu a pessoa no seu ápice, depois viu a pessoa no fundo do poço, vê como é horrível. O cara que a vida inteira confiou nos negócios, no dinheiro, nos amigos, e de repente ele fica desesperado, porque perde tudo que tem e acaba a sua esperança aqui. Por isso que não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário. Aí o Senhor vai falar das aves do céu, que não semeiam nem cegam, não ajuntam celeiro, e o vosso Pai as alimenta. Então eu acho que é uma exortação excelente para nós pensarmos aqui, que por pior que seja a situação, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que sabe o que nós passamos. E Ele vai cuidar do que nós passamos. Eu acho que é importante, todos nós aqui já passamos por dificuldades, não sei dos outros, mas eu pelo menos já passei por desemprego, já passei por enfermidade, e em todas as situações o Senhor me valeu. Por quê? Me valeu, né? Por quê? Porque a perspectiva daquele que crê no Senhor Jesus não é de vida na terra, é de uma vida eterna. Então, se a pior coisa que poderia acontecer com um crente acontecer, que é ele morrer, isso não foi a pior coisa. Isso foi apenas uma mudança, não é? Ele saiu daqui para estar com o Senhor, o que é muito melhor, como o apóstolo Paulo falou. Eu estava lembrando que o maná vinha todas as manhãs. O maná, que era o pão que o Senhor dava para os hebreus no deserto, toda manhã, menos no sábado, porque eles tinham que colher o dobro na sexta-feira para comer no sábado. Porque no sábado eles não podiam colher o maná, porque seria trabalho e a lei proibia o trabalho. Mas o interessante é que quem quisesse juntar mais, criava bicho. Quem quisesse colher mais maná num dia qualquer, num outro dia qualquer, criava bicho. Então eles sempre tinham o necessário. O que colhia mais, não sobrava. O que colhia pouco, não faltava. Sempre o necessário para eles. E a gente pensa nisso também, porque quando nós vamos ter ansiedade e preocupação para com a vida, né, como fala aqui na nossa passagem, né, não andeis cuidadosos, ansiosos do que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, etc. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: até quando? A minha ansiedade deve ser pela comida de hoje e a de amanhã também? E a de depois da manhã? Do mês que vem? Do ano que vem? Então, repara que é um poço sem fundo, né? É uma roda que não vai parar nunca se eu me preocupar, porque daí eu vou me preocupar com o futuro. Sempre com o futuro. Isso é falta de fé. Isso é duvidar do cuidado de Deus. Eu me lembro sempre da história daquela escritora Corrie ten Boom. Quem leu o livro O Refúgio Secreto, era uma família na Holanda, uma família de cristãos, e eles tinham um quarto secreto escondido na casa deles, onde eles abrigavam judeus para não serem levados para os campos de concentração. E durante muito tempo eles fizeram isso, várias famílias de judeus se abrigavam nesse quarto até conseguirem tirá-los do país, né? E a filha ainda era menina na época, essa Corrie era uma menina, e ela um dia perguntou para o pai dela, falou: mas pai, se os guardas descobrirem e prenderem a gente,
e a gente for mandado para o campo de concentração, como é que nós vamos sobreviver? Como é que vai ser, né? Aí ele falou para ela, quando você vai visitar sua tia na cidade vizinha, vai de trem, né? Você vai sozinha de trem, quando é que eu dou o bilhete da passagem para você? Ela falou assim, na hora de embarcar no trem. Sabe por que eu não dou antes? Porque se eu der antes, você não precisa. Você pode perder, você pode esquecer em algum lugar, mas então eu dou na hora que você vai entrar no trem, eu dou o bilhete para você. Assim é o Senhor também. Ele não dá forças para você suportar alguma coisa antes de você ter essa coisa para suportar. Ele não vai dar forças e coragem para você suportar um desemprego enquanto você estiver empregado. Ele não vai dar força e coragem para você enfrentar uma doença enquanto você não tiver a doença. Então é assim que o Senhor trabalha. É na necessidade, aí ele vem com socorro. Ele é socorro bem presente. Socorro bem presente, né, na tribulação. Ele vem com socorro na tribulação, na necessidade, no aperto. E se nós duvidamos, quanto tempo nós vamos ter que então planejar de antemão? Eu preciso fazer como aquele homem, né, que vou construir celeiros, vou construir celeiros maiores, né? Aí o Senhor fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado para quem será? O homem daquela parábola que o Senhor conta, né, dos celeiros. E agora, tudo isso é importante lembrar o seguinte, alguém pode falar assim, que bom, não vou nem mais procurar emprego, estou desempregado, mas vou parar de procurar emprego porque o Senhor vai fazer cair, vai fazer chover na minha horta. Pera um pouquinho, não é bem assim. Em 2 Tessalonicenses 3,10 diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Isso para quem quer fazer corpo mole e achar que vai viver só da fé, né? Não, eu vou viver só da fé. Outra coisa importante também, nós estamos numa época de adoração do corpo, adoração do físico, adoração da saúde. Então muitas pessoas gastam horas e horas, não que seja errado o exercício físico, né, ou alimentação natural, tudo isso é muito bom, muito correto. Mas Paulo fala assim, o exercício físico para pouco é proveitoso. Não é que não é proveitoso, mas ele fala para pouco é proveitoso. Mas se esse exercício físico é para eu me transformar num Hulk, né, cheio de bolotas para todo lado no meu corpo, para me exibir como sendo o máximo de força, saúde e boa forma, tal, tem alguma coisa errada, porque Paulo falou, exercício físico, talvez a gente possa até abrir lá, 1 Timóteo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal, não falou exercício físico, acho que é uma outra tradução que fala. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, se eu transformo o exercício corporal na minha meta de vida, na minha ocupação principal, está errado. Porque, embora seja proveitoso, para pouco aproveita. A piedade, sim, para tudo é proveitosa. E hoje, vivendo nessa época de idolatria do corpo, do físico, do bem-estar físico, coisa assim, é muito fácil um cristão também se enveredar por esse caminho e acabar negligenciando as coisas do Senhor por dar um maior valor ao seu corpo, que o bicho vai comer de qualquer jeito, se o senhor não voltar antes, né? O verme vai se alimentar. Talvez o verme não tenha muita preocupação se vai ser carne saudável ou não, né? Mas o corpo vai acabar, vai virar pó de qualquer maneira. E aqui nós vemos que o que eu tenho que escolher como objetivo na minha vida não pode ser uma coisa que se consuma ou que acabe.
porque o Senhor nos criou para viver eternamente com Ele. Então, as coisas aqui são necessárias, o trabalho é necessário, a saúde é necessária, o bem-estar, o cuidado com a forma física e tudo mais. Porém, existe uma coisa mais necessária, que é o Senhor. É o Senhor. Nós vemos até naquela passagem que Marta e Maria estão, o Senhor está na casa de Lázaro, né? E Marta dá uma bronca em Maria, porque Maria estava aos pés do Senhor, escutando ele, né? Escutando o Senhor, e Marta trabalhando de um lado para o outro, preparando as coisas, preparando para o Senhor, né? Preparando a comida para o Senhor, preparando a mesa para o Senhor, mas ela fica indignada, porque Maria estava lá, na opinião dela, perdendo tempo. Senhor, manda que ela me ajude. O Senhor fala, Marta, Marta, você tá preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Só uma coisa. Que coisa era necessária? A ocupação com o Senhor. E era o que Maria estava fazendo. Essa era a melhor parte. Eu acho que essa pergunta podia ser feita a José no Egito, né? Porque José, devemos guardar, encher os celeiros de grãos? O que José responderia? Eu tenho a direção de Deus de que vai ter 7 anos de fome. Então, na realidade, não existe uma resposta do tipo assim, então depois que nós falamos tudo isso aqui, eu estou com uma poupança boa, então não vou mais trabalhar, porque já tenho o suficiente. Até entrar um presidente que pega tudo da sua poupança. Né? Então, na realidade, não existe uma resposta firme para qualquer uma dessas questões. Nós trabalhamos, e se nós temos a direção do Senhor, e Ele abre oportunidades também para poder até ganhar mais, é porque Ele também vai querer que a gente contribua mais com os necessitados, com a sua obra e etc. Nós podemos pensar assim, aqueles pescadores pobres não puderam fazer o sepultamento do Senhor Jesus. Aquilo ficou para 2 homens ricos, né, José de Arimateia e Nicodemos, que tinham condições, inclusive eu estava vendo aqui, era um valor altíssimo aquilo que José de Arimateia e Nicodemos usaram eu acho que daria para embalsamar mais de 100 pessoas, uma coisa assim, os perfumes e cremes que eles usaram. Era coisa muito cara mesmo. Então, a questão é a seguinte, é estar em comunhão com o Senhor, com a sua vontade, e se deixar levar por Ele. Ele vai mostrar. Então, no momento, você não precisa mais do que um pão com mortadela, mas Ele pode querer dar mais para você, porque Ele já está olhando lá na frente que você vai ter que ajudar os irmãos ou a obra do Senhor. Então, é uma questão de ficar à disposição. Não ter nada. Eu me lembro quando eu conheci uns irmãos em Taubaté, eu não sei se tem algum de Taubaté aí participando, mas quando eu conheci os irmãos de Taubaté, eles estavam num grupo que tinha lá um líder, né? O líder era muito rigoroso e tudo mais, mas a filosofia desse grupo era a seguinte: crente tem que ser pobre. Crente tem que ser pobre. Então, eu me lembro até que fui na casa de um deles e me serviram café com aqueles copinhos de papa de bebê, né? Aquelas papinhas de bebê, eles guardavam os copinhos, me serviram num copinho daquele, porque não tinha xícara. Não podia comprar xícara. Xícara já era coisa mais de rico. Então eles usavam a roupa bem pobre, eles usavam tudo de pobre. Até o líder estava lá um dia desses, né? Eu falei para ele, mas escuta, se o senhor quiser que você seja rico, como é que você vai fazer? Ele falou assim, nem se o senhor quiser. Falou com toda essa arrogância, né?
Bom, não demorou muito, ele acho que ele trabalhava num hospital e ele era casado, tinha uma filha, inclusive, que tinha deficiência física e mental, e ele achou melhor ser pobre, mas junto com uma enfermeira lá do hospital, e fugiu com a moça. Então, todo aquele legalismo dele, toda aquela santidade de mentirinha, né, para inglês ver só, era tudo conversa mole, não tinha nada de fidelidade nas coisas do Senhor ali. Ele decidiu aquela doutrina. Felizmente, alguns irmãos que estavam naquele grupo saíram e foi daí que começou a Assembleia em Taubaté. Depois, se alguém quiser saber se eu estou mentindo, pode perguntar para o Vantuil. O Vantuil lembra dessas coisas. Eu me lembro até que eu fui umas 3 ou 4 vezes para lá, né, nessa de ajudá-los e tal, a entender a palavra, o lugar de reunião. E eu me lembro que eu fui uma vez, cheguei lá e falei, mas Vantuil, primeira vez que eu vim aqui, vocês estavam naquele grupo tal, que não tinha nenhum nome, né? E agora que eu vim aqui, vocês estão num grupo que chama Igreja Sarça Ardente. Eu falei, vocês pioraram, regrediram, como é que é esse negócio? Mas acabaram largando também essa sarça ardente, que até não dá nem para falar, né, sarça ardente. E depois pediram lugar à comunhão, e aí tem uma assembleia lá em Taubaté agora. Graças a Deus por isso. O versículo que colocaram aqui descreve bem isso. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Isso aí mostra exatamente. Nós temos que estar nas mãos do Senhor e abertos para o que Ele mostrar. Às vezes Ele vai mostrar algo que nós não gostamos. Nós vamos simplesmente falar, ai Senhor, não Senhor. Ai Senhor, né? Por aí não, né? Como é que acho que era? Foi Ló, né, que fala isso. Ló que fala, o senhor fala para não entrar na cidade. Ele fala assim, ai Senhor, mas é pequena. Daqui a pouco ele aparece saindo da cidade e fugindo para o outro lado. Assim não, Senhor. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.